1967. Esse é o ano marco para a Justiça Federal no Rio Grande do Norte. Foi nesse período que a Seção Judiciária Potiguar foi instalada. Começava ali uma trajetória de grandes serviços prestados a toda a população do Estado no trabalho de fazer justiça, marcada também pelo pioneirismo nacional em muitas ações de gestão e nos julgamentos. Uma imagem em que dia a dia, ano a ano, foi se consolidando. E hoje, depois de 5 décadas de instalação do Judiciário Federal no Rio Grande do Norte, a Seção Judiciária é reconhecida pela competência dos seus magistrados, servidores e colaboradores. Pessoas que trazem o engajamento na atividade e qualidade no trabalho, características refletidas na eficiência do serviço prestado pela instituição. Hoje, a Justiça Federal no Rio Grande do Norte está presente com sua sede em Natal e subseções em Mossoró, Caicó, Açu, Pau dos Ferros e Ceará Mirim. No total, são 15 varas federais, estrutura que conta, além disso, com a turma recursal, que funciona como a segunda instância do Juizado Especial Federal, onde estão os processos de até 60 salários mínimos, e ainda com a Secretaria Administrativa, setor que concentra toda a atividade de estrutura e suporte para as varas federais. Entre magistrados, servidores, estagiários e colaboradores, a Seção Judiciária do Rio Grande do Norte conta com cerca de 700 pessoas. A causa do bem servir a toda a população do Rio Grande do Norte, comprometida com o fazer justiça, é linha mestra da história da Justiça Federal no Estado. Foi o Decreto-Lei número 253, no dia 28 de fevereiro de 1967, que implantou a primeira vara federal no Rio Grande do Norte. Já no dia 30 de maio, também de 1967, estava sendo instalada a segunda vara, quando foi implantada no Rio Grande do Norte no ano de 1967, na Avenida Hermes da Fonseca, no bairro do Tirol. A Justiça Federal teve como primeiro juiz Armindo Guedes. Naquele momento, o magistrado substituto era Araquém Mariz de Faria. Com a promoção do magistrado Araquém Mariz para a titularidade, ingressava como juiz federal substituto na Seção Judiciária José Augusto Delgado, que chegou ao cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça, do qual hoje está aposentado. Foi no ano de 1994 que a JFRN transferiu a sua sede do pequeno imóvel do bairro de Tirol para a Rua Doutor Lauro Pinto, 245, no bairro de Lagoa Nova, onde até hoje se encontra, em modernas e confortáveis instalações. O Judiciário Federal Potiguar tem sua história entrelaçada com muitas atividades pioneiras. Foi nessa sessão que ocorreu o lançamento nacional do Processo Judicial Eletrônico, o PJE. Aliás, foi aqui também onde foi protocolado o primeiro processo de PJE do país. As audiências de custódia, onde os presos em flagrante são levados à presença do magistrado no prazo máximo de 24 horas da sua detenção. Também tem um capítulo importante na JFRN. Afinal, foi aqui a primeira audiência de custódia do Judiciário Federal Brasileiro. E o que dizer das audiências de mediação? O primeiro programa de mediação da Justiça Federal no país foi instalado na JFRN. E é o JF Media. E no foco da conciliação foi também na JFRN a primeira audiência de conciliação pré-processual. A Justiça Federal no Rio Grande do Norte escreve história de pioneirismo não apenas nas ações de gestão, mas também no próprio julgar. O primeiro local do país onde ocorreu a tramitação direta do inquérito entre o Ministério Público e a Polícia Federal foi na JFRN. Fato ocorrido na década de 90. A agilidade no julgar na Seção Judiciária é reflexo também dos métodos aqui usados. A turma recursal, que funciona como a segunda instância do Juizado Especial Federal, foi o primeiro órgão judicial colegiado do país ter um julgamento exclusivamente oral. Foi na sede da JFRN em Natal que ocorreu a primeira audiência copresidida da história do Brasil. Desde que foi instalada, a JFRN realiza o plantão criminal.
A história do Rio Grande do Norte encontra fatos relevantes na Justiça Federal Potiguar. Afinal, foi aqui que ocorreu o julgamento para a desapropriação dos imóveis onde hoje estão instalados a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno e o Aeroporto Augusto Severo. Nessa sessão judiciária, ocorreu o primeiro julgamento do Brasil para desbloquear recursos dos Cruzados Novos, no início dos anos 90, após o bloqueio do que ficou conhecido como Confisco da Poupança. Na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, ocorreu o julgamento que garantiu a preservação do Morro do Careca, principal cartão postal de Natal, e determinou a urbanização da praia de Ponta Negra. Foi nesta sessão judiciária a primeira sentença reconhecendo o direito à nacionalidade de uma apátrida. Causas ambientais, foco em decisões sociais, julgamentos que refletem no combate à corrupção. Aliás, a partir de determinações de magistrados federais, dezenas de operações de combate direto à corrupção foram deflagradas, sentenças que alcançaram grande repercussão nacional. A Justiça Federal no Rio Grande do Norte marca essas 5 décadas de instalação com uma integração direta com a comunidade potiguar. Fato refletido nas próprias decisões que desta sessão surgem. São decisões que trazem também relevo para a economia do nosso estado. Em 10 anos, a Seção Judiciária Potiguar pagou em precatórios R$ 784 milhões, beneficiando cerca de 12 mil pessoas. Nas requisições de pequeno valor, as RPVs foram de R$ 926 milhões, chegando diretamente a 231 mil pessoas. Ou seja, em 10 anos a JFRN já distribuiu para a economia do Estado R$ 1,7 bilhão, beneficiando 243 mil pessoas. Nesses 50 anos, mais de 1 milhão de processos já tramitaram pela Seção Judiciária. Toda essa história alicerça o importante capítulo que o Judiciário Federal Potiguar escreve no Rio Grande do Norte. Trabalho com repercussão nacional, eficiência que já mereceu por 4 vezes consecutivas o reconhecimento de 100% de aproveitamento. Nota conferida pelo índice IPC-JUS, que confere a produtividade do Judiciário Potiguar. Esta é uma instituição que vai muito além da sua atividade e fim de fazer justiça. A Seção Judiciária do Rio Grande do Norte interage diretamente com a sociedade potiguar, a partir de projetos voltados para a construção da cidadania, valorização da cultura e ressocialização de apenados. São 50 anos de justiça e história no Rio Grande do Norte. O Judiciário Federal Potiguar comemora essas 5 décadas com sua maior marca: a força de trabalho de magistrados e servidores, engajados em uma atividade célebre, de qualidade e primando pela eficiência. Conheça um pouco mais sobre a história da JFRN no site www.jfrn.jus.br/memorial. Siga a Justiça Federal do Rio Grande do Norte nas redes sociais.